Ô, João, informação, essa história do Moraes, Nova York, aquele evento, tem informação, João? Tem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou ao setor de combate à desinformação do TSE a produção de relatórios com informações de manifestantes que xingaram ministros do Supremo durante uma conferência em Nova York em novembro de 2022. Segundo a Folha de São Paulo, os pedidos informais foram feitos a mando de Moraes, que presidia a Corte Eleitoral à época, pelo juiz auxiliar do gabinete da presidência do TSE, Marco Antônio Vargas, e pelo juiz instrutor do Supremo, Ayrton Vieira, ao então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, Eduardo Tagliaferro. O relatório indicou que mensagens anônimas continham, abre aspas, conteúdo ameaçador à pessoa do ilustre ministro Alexandre de Moraes, fecha aspas. O TSE não tem atribuições investigativas ou criminais. Isso cabe à Secretaria de Segurança do STF, que recebe as ameaças e as repassa às polícias federal ou estadual. O gabinete do ministro também pode acionar a polícia diretamente para investigações em casos de suspeita de crime. Em 14 e 15 de novembro de 2022, uma conferência reuniu ministros do STF, do TSE, do Tribunal de Contas da União, além de autoridades monetárias, representantes de entidades de classe, gestores públicos e privados e mais de 260 empresários. O evento também contou com a presença do ex-presidente da República, Michel Temer. Dias antes do evento, circulavam publicações nas redes sociais com convocações para manifestações no local. Em algumas mensagens de aplicativos reunidas no relatório, há relatos de ameaças contra Moraes e a convocação de uma caravana para Nova York, partindo de outras cidades norte-americanas. Os autores dessas mensagens divulgaram o endereço do evento, que era de conhecimento público, e o hotel no qual os ministros convidados estariam hospedados. No dia que aconteceu o início do evento, brasileiros protestaram contra os ministros em frente ao hotel e existem vídeos ali nas redes sociais também que mostram os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski sendo xingados. O ministro Moraes também foi alvo de xingamentos em um restaurante e depois, ao deixar o estabelecimento. Ainda no mesmo dia, Barroso foi abordado enquanto caminhava na Times Square, uma região bastante turística de Nova York, e respondeu a um questionamento de um manifestante sobre o código-fonte das urnas eletrônicas. Abre aspas. Perdeu o mané, não a mola. Fecha aspas. Cláudio, esse evento, nós tínhamos conhecimento desse evento antes mesmo da eleição. Em junho e julho nós divulgamos o banner com relação ao evento. Que já tinha num dia os ministros supremos falando sobre a obrigação de obedecer o resultado democrático das eleições. Exato. E no dia seguinte, a equipe econômica do atual governo, que ainda não estava eleito, já era chamada para dar palestra para falar sobre a economia do Brasil no novo governo. Nós, em junho e julho, cantamos a bola. Como é que o João Dória, do LIDE, está organizando um evento com ministros do Supremo para dizer que haverá uma nova economia no Brasil em 2023, se a eleição não aconteceu? Nós cantamos a bola aqui. Eles estavam avisando que o resultado da eleição já estava definido com antecedência, porque ninguém marca um evento com pessoas assim. Ainda mais na área econômica, as pessoas tão importantes que todos os apoiadores do Lula, ninguém marca com 3, 4 meses de antecedência para falar o Brasil, na economia do Brasil no novo governo, sem saber que teria o novo governo eleito. Porque imagine que o Bolsonaro fosse eleito. Aquele evento seria ridículo, não teria nada a ver. Então a gente cantou a bola de que o João Dória, de São Paulo, PSDB, do LIDE, com o ministro Alexandre de Moraes, que várias vezes dá palestras no LIDE, aparece em situações no LIDE, estavam marcando um evento para falar, depois da eleição, que o mundo tinha que obedecer o que eles decidissem e que a economia ia mudar. Ficou escancarado que o jogo estava com cartas marcadas. Olha, era público. Sim, lembrando, por exemplo, ela divulgou o endereço do evento. Todo mundo sabia o endereço do evento. Eles divulgaram. Se você quisesse pagar para ir lá, você podia. Se você fosse parte de um grupinho. Ninguém aqui apoia hostilidade. Ninguém aqui apoia xingamento, hostilidade. Mesmo porque a gente sabe com quem nós estamos lidando. Quem disse em algum momento que faz parte a crítica
né? Se você não quiser crítica, não esteja num cargo público e tal. É mesmo, mais ou menos, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas eu volto a um ponto, aproveitando essa possibilidade de discutir o tema, que é o seguinte: criou-se no Brasil, a partir da Constituição de 1988, uma estrutura no Poder Judiciário em especial, que hoje nitidamente não nos atende. Como assim? Veja, não estou pedindo para cair, fechar, derrubar, tirar, não, nada disso. Só que eu venho defendendo já há algum tempo, e ontem já discuti esse assunto aqui, e retomo essa questão, a questão envolvendo, em especial, a Constituição e os caminhos, né, determinados ali para o exercício das funções de um ministro do Supremo, onde fica cada vez mais claro para nós que tudo deu errado. Pelo menos a partir do momento em que chegaram ali ministros que confundiram, para usar um termo mais leve, confundiram as bolas e viraram superstars, estrelas do Poder Judiciário. Olha, enquanto o Cláudio estiver digitando, fecha aqui que acho que fica vazando aqui. Não, Cláudio, pode continuar, por favor. Ó, por favor, Cláudio. Não, só por conta do áudio. Veja, esses viraram estrelas do Poder Judiciário. E estrelas do Poder Judiciário geram incongruência, tem algo errado aí. Quanto mais é uma palavra que eu vou tentar encontrar, quanto mais guardado estiver, quanto mais discreto for, quanto mais usar da circunspecção, melhor é o exercício da função de um magistrado que ocupa uma cadeira como do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil mostra que essa engrenagem ruiu. Qual a engrenagem, Pittori? Nós temos hoje ministros do Supremo Tribunal Federal, vitalícios até os 75 anos de idade, que não dependem do voto para ali estar, mas são indicados, apadrinhados políticos. Ou seja, se nós olharmos hoje para a composição do Supremo Tribunal Federal, nós temos ali majoritariamente uma composição da esquerda, do PT, Dilma, Lula, Temer. Nós temos a esquerda compondo majoritariamente as cadeiras do Supremo Tribunal Federal. A partir da escolha, a sabatina no Senado, diante daqueles que deveriam sabatinar, mas sabem que, se apertarem aquele escolhido pelo presidente da República e ele chegar à cadeira de ministro, aquele ministro passará a julgar o senador que o apertou na sabatina. Essa engrenagem ruiu. Nós já entendemos, isso não deu certo. E por que eu estou dizendo aqui que não deu certo? É simples. Você acha que Flávio Dino foi apertado a contento? É só olhar a pergunta que Sérgio Moro fez. Sérgio Moro estava preocupado com os tweets do Flávio Dino, enquanto ele deveria estar preocupado, por exemplo, com o futuro da Lava Jato, já desmontada na casa, com as imagens do 8 de janeiro apagadas e perdidas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, tudo isso que se constrói no Brasil hoje a partir da Constituição, que deve ser revista, ao meu ver, nós devemos nos preparar para isso. Uma revisão da Constituição, uma nova Constituição. A gente tem que estar preparado para discutir esse assunto em algum momento. Por quê? Porque lá está dizendo o seguinte: a descrição, a circunspecção, né, o cuidado no exercício da função, e os caras vão para evento todo dia. Estão expostos todos os dias. Gilmar Mendes deu uma entrevista para a Band. Gilmar Mendes fala mais do que deve na posição de juiz porque ele antecipa a sua opinião e automaticamente a sua decisão deixa de ser técnico e passa a ser pela paixão, passa a ser política. Então, amigo, me perdoe a extensão desse comentário, mas a gente está tratando de um assunto
que passa pela crítica que receberam ministros do Supremo num evento em Nova York, nos dias 14 e 15 de novembro de 2022, pós-período eleitoral, quando nós sabemos que houve interferência por parte do Tribunal Superior Eleitoral no pleito. E nós tínhamos uma parcela da população indignada, inconformada, que se revoltou. Se tudo tivesse acontecido do jeito que tinha que acontecer, não haveria revolta. Um time, quando perde e merece perder, termina o jogo e vai para o vestiário de cabeça baixa, porque sabe que não fez o que deveria ser feito para vencer a partida. Agora, quando esse time perde um jogo porque foi roubado num impedimento, num pênalti não marcado, porque o juiz influenciou no resultado, esse time se revolta, esse time não sai do campo, esse time vai para cima, esse time cobra. Esse era o brasileiro naquele momento. Se o Tribunal Superior Eleitoral tivesse dado todos os indícios de que não interferiu no processo, não atrapalhou o processo, muito provavelmente os derrotados iriam para o vestiário sem reclamar. Agora, fizeram tudo o que fizeram. Começam a chegar aí as informações via Glenn Greenwald. Começam a chegar todas as provas. E o brasileiro não podia se revoltar? Não estamos apoiando xingamentos, hostilidade. Não é esse o caminho. Mas a cobrança tinha que vir. A cobrança tinha que acontecer. Tanto ela era justa naquele momento, que mostram os áudios agora que a perseguição acontecia de fato. E perseguia-se, naquele momento, o bolsonarismo, que eles disseram ter vencido nas urnas. Perdeu Mané, vencemos o bolsonarismo. Então veja, nós temos hoje uma estrutura que precisa ser revista. Enquanto tiver essa estrutura capenga que nós temos, questionável que temos, primeiro que nós temos que cumpri-la. Não há alternativa. Eles não gostam de cumprir, mas nós entendemos que a Constituição tem que ser cumprida, até ser reescrita, reeditada e um novo formato se apresente. Obrigado, Ale. Um novo formato se apresente. Por quê? Tá bom para você? O Pacheco decidiu o nosso futuro? Tá bom para você? Tá bom para você um ministro do Supremo valer mais que 594 votos dos parlamentares da Câmara e do Senado? Esse é o modelo. Tá cá comido, ruiu e precisamos rever. Agora, essa perseguição... Bom, fala, Cláudio. E eu lembro o seguinte, os ministros do Supremo Tribunal Federal, já falei muitas vezes nos últimos anos, eles estão juridicamente acima do Conselho Nacional de Justiça, que controla todos os juízes concursados do Brasil. Eles não são concursados, os ministros do Supremo. Os ministros do Supremo estão acima do Poder Judiciário brasileiro, porque eles são o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão acima da Constituição atual no Brasil, porque eles sempre lembram a todos que a última palavra sobre qualquer assunto constitucional é deles. Então não interessa para eles não estão nem aí com os 590 votos dos deputados e senadores, nem estão nem aí com os milhões de eleitores que elegeram o presidente da República, eles não estão nem aí. Eles estão provando isso diariamente. E eles, agora com esses vazamentos do Greenwald, do Vaza Toga, estão provando que um dos ministros, por enquanto só um, atua de maneira política, eleitoreira, política partidária, de indução, de produção de provas, de antecipação, de julgamento, tudo. E sabe qual é o problema disso, gente? Um juiz normal, concursado, honrado, digno, que ralou para ser juiz, trabalha diariamente buscando seguir todas as normas, porque ele tem que seguir, porque ele é um funcionário público. Ele tem que seguir e garantir que a sociedade mantenha o conceito de independência do judiciário, de imparcialidade do judiciário, de integridade e idoneidade do juiz, do magistrado. Tudo isso
Porque é função de cada juiz concursado garantir a confiança do público no Poder Judiciário. E está provado que os ministros supremos, alguns deles, não estão nem aí com isso, fazem política partidária, falam perder o mané, falam destruir o bolsonarismo, falam tudo isso, pressionam, fazem relações políticas, trocas de interesses, até com Alexandre Frota. O nível de degradação da imagem do Poder Judiciário que esses cidadãos estão fazendo. Eles estão destruindo a imagem do Supremo Tribunal Federal perante a população. Eles estão destruindo a imagem do Poder Judiciário perante a população. São dezenas de milhares de funcionários trabalhando para a justiça ser correta nesse país. E esses indicados por políticos para cargos vitalícios, precisamos de PEC para cortar o mandato, tem que ser mandato de 9 a 12 anos. Tem que mudar, É muito tempo. Tem que mudar os incisos da lei que dá o impeachment de ministro. A política partidária está aprovada. Mas tem que fazer o Congresso e o Pacheco e o povo tem que ir para a rua. Porque democracia é nossa, brasileiros. É nossa, porque a Constituição é nossa. E mais última coisa, Alexandre Pitoli. Temos que ter pressa. Porque, por enquanto, o ministro Alexandre de Moraes tem algumas pessoas dentro da Polícia Federal atuando para ele. Ele ainda não tem as Forças Armadas trabalhando para ele, como o Maduro e o Chaves fizeram na Venezuela. Porque dá mais 2, 3 anos, eles estão se alinhando com o próprio Lula, com o projeto do Zé Dirceu, eles vão mudar a composição das Forças Armadas, vão subir outras pessoas do poder e vão controlar as Forças Armadas. Aí, a Venezuela está garantida no Brasil. Estamos avisando na Auri Verde o que estão fazendo para controlar e destruir o Brasil. Falta só as Forças Armadas. Ela já provou que não enfrenta esses caras. Aí eles vão substituir e vão botar um monte de gente que é pelego. Estragou o Brasil, acabou. Vamos enfrentar isso nas ruas democraticamente.